Eu sei que tem momentos na vida, principalmente acompanhando política, que não dá, cara. A gente tem que rir. Tipo disso aqui, o produto original versus a encomenda que você recebeu da Shopee. Sim, eu ri, mas infelizmente esse vídeo não vai gerar essa reação, que é a que eu sempre espero em todos os vídeos que eu faço. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que rolou ontem e te convidar para uma reflexão. Sem vinheta, vamos direto pro assunto. No fim da tarde dessa segunda-feira, eu me deparei com a seguinte matéria. PGR pede que Instagram, TikTok e YouTube enviem dados de seguidores de Bolsonaro. O pedido foi feito no âmbito do inquérito que apura se Bolsonaro cometeu crime ao postar vídeo com ataques às caixas eletrônicas, que não devem ser mencionadas jamais, depois do 8 de janeiro. Para ficar claro, o subprocurador-geral da República, seu Carlos Frederico Santos, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a autorização para colher tais informações. Eu li isso e eu fiquei tentando entender muitas coisas. Então, vamos por partes, porque é muito mais complexo do que se imagina. No Instagram, o presidente Bolsonaro tem mais de 25 milhões de seguidores. No Twitter, mais de 11 milhões. No Facebook, mais de 15 milhões. No TikTok, são mais de 5 milhões de seguidores. Ah, e só para adiantar o trabalho da polícia, eu sou uma delas, em todas as redes. Mas os meus dados vocês já quebraram, todos. Então, dá para focar nos outros 56 milhões e meio de usuários. 56 milhões e meio de dados pessoais sendo entregues à justiça desse país, caso essa aberração seja aceita. Tá, mas o que a justiça fará com os dados dessas pessoas? Seremos cadastrados em algum tipo de sistema sob o crime de seguir o presidente da República? Vão nos banir da internet? Vão banir a gente dos bancos? Vão criar novos gulags ou campos de concentração? Vão nos colocar numa ilha distante? Se bem que isso me lembrou aquele livro A Revolta de Atlas e pode ser que dê bom. Como que vocês vão separar quem deve ser investigado ou não? Curtiu um post será uma qualificação, comentou um post será outra, compartilhou... Ih, meu filho, aí é pesado, hein? E como fazer com as pessoas de esquerda que seguem o presidente? Vai ter uma triagem? Tipo, não, esse aqui só seguia para descer a lenha nos editoriais ideológicos que se tornaram toda e qualquer matéria jornalística? Os dados dos políticos que seguem Bolsonaro serão preservados? Vem cá, há pouquíssimo tempo atrás, no mesmo dia em que o Bolsonaro se tornou inelegível, a Justiça da Venezuela também tornou inelegível a principal candidata da oposição, Maria Corina, por ter atentado contra a democracia venezuelana ao supostamente apoiar as sanções americanas na Venezuela em 2011. Agora pensa comigo, se a matéria fosse assim... Ministério Público Venezuelano pede a todas as plataformas digitais que entreguem dados dos seguidores de Maria Corina, principal opositora de Maduro. Nossa, isso seria um escândalo mundial, com direito à notinha da ONU, com repúdio das democracias pelo mundo. Se bem que o Lula ia passar um pano dizendo que não devemos nos intrometer na autodeterminação dos povos, porque é assim que ele passa pano para ditaduras. Em 2014, a matéria do Correio Brasiliense era: juízes na Venezuela perseguem opositores em vez de criminosos. Independência do judiciário no país latino-americano está seriamente ameaçada e isso afeta a possibilidade de democracia real e Estado democrático de direito, informou organização com sede em Genebra. Já em 2016, o Terra continuava contando a história. Estados Unidos denunciam uso do judiciário na Venezuela para intimidar. E o primeiro trecho da matéria diz: o governo da Venezuela segue usando o judiciário para intimidar e perseguir opositores venezuelanos. Eu daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Aqui, por que isso no Brasil se tornou aceitável? Cadê os juristas com apego real à democracia desse país para se manifestarem? Onde vivem? De que se alimentam? Não, pera. Teve um cara do meio jurídico que se pronunciou, e esse cara é Flávio Dino. E sobre a fala do Barroso, ele disse que o que rolou foi uma interpretação rigorosa no termo "nós derrotamos o bolsonarismo". Uma interpretação rigorosa. Mas tudo bem. Tudo bem.
Vamos supor que o recolhimento desses dados sejam liberados. Quem é que vai fazer a análise de 56 milhões e meio de contas? A justiça desse país com certeza deve estar sensacional a ponto de se dispersar com os seguidores do ex-presidente da República. Quem é que vai pagar por isso? Pergunta totalmente idiota, né? Nós vamos pagar. Essa é a prioridade da justiça desse país? Porque tudo contra Bolsonaro tem a celeridade da justiça, enquanto Jucás e Renan Calheiros são beneficiados pela prescrição. Aliás, para quem não sabe, as condenações do Lula que foram anuladas só não foram recomeçadas porque ele já estava com a idade avançada ou porque estavam beirando a prescrição. Que coisa, não? Isso me lembra uma outra matéria que saiu ontem, a de que 25 mil servidores públicos custam ao brasileiro, no caso nós, 3,9 bilhões por ano. Exigir devassa em seguidores de ex-presidente da República deve estar nessas atribuições. Eu realmente me pergunto que tipo de democracia pode sequer cogitar tal atitude. Tipo, o subprocurador, pelo fato dele ter solicitado essa autorização, ele considera isso uma coisa normal da lei, do jogo. O que o Brasil está se tornando em nome de ideologia política. Mas tem um outro aspecto que, menino, esse eu acho que faz muito sentido. Somando Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, eu disse pra vocês que o Bolsonaro tinha 56,5 milhões de seguidores, certo? Os do Lula somados chegam a 31 milhões. Aí, quando você anuncia que a justiça pode quebrar dados dos seguidores do presidente Bolsonaro, isso pode levar ao medo de alguns, talvez de muitos, já que algo dessa natureza até ontem era impensada. Mas beleza, assustar e amedrontar os seguidores de Bolsonaro pode fazer com que ele perca seguidores e engajamento. E a ascensão da direita nasceu nas redes sociais. Aqui nós dominamos, isso é fato. Narrativa aqui, meu filho, não se cria. A gente pega a matéria, pega a fala e mostra que, olha, é mentira. E nós já começamos a reconstruir 186 milhões de casas que nós encontramos paralisadas. Tá vendo isso aí? Vamos construir 186 milhões de casas. É mentira. Isso é uma mentira. Entenderam? Mas, enfim, ontem, junto com os coleguinhas da União Europeia, o Lula disse: é urgente regulamentarmos o uso das plataformas. Agora, mundialmente, o Lula pede a regulação dos meios de comunicação com ênfase na internet. E pede ajuda para fazer isso porque ele precisa muito que aconteça. E isso nos leva às declarações de Flávio Dino, que, aliás, estava ao lado do Barroso durante a fala de interpretação rigorosa no meio da militância estudantil. E eu fiz questão de usar como fonte uma mídia de esquerda para não rolar problema nenhum com uma possível notícia de interpretação ideológica equivocada. Agora a famosa desordem informacional. Dino diz a estudantes que a internet funciona como uma plataforma das ideias da direita. Sacou? Isso foi agora, dia 12 de julho. E a mídia? Bom, deixa eu falar umas coisinhas aqui que eu acho sobre a mídia. Quando o período militar acabou, foi feita uma espécie de acordo. Os militares ficariam com as partes que eles consideravam importantes, como economia e infraestrutura. Já a esquerda ficou com o que era supérfluo, como cultura e educação. Como resultado, a ideologia de esquerda entrou e se impregnou nas universidades desde aquela época em que era considerado modinha e até legal ser progressista. Era o movimento dos jovens rebeldes. E jovem que vive às custas do Wi-Fi da mamãe adora uma causa dos outros para expressar rebeldia. Eles vão varrer a porta do Banco Central em nome da ideologia, mas dormem até meio-dia enquanto a mãe varre a casa sozinha. Mas os jovens daquela época cresceram e viraram professores, médicos, advogados, juízes, e eles ensinaram para o aluno exatamente o que aprenderam, que por sua vez também cresceram e passaram adiante a doutrina que receberam. E é assim, há mais de 40 anos, sem nenhuma espécie de freio. Então, os jornalistas de hoje nem sabem que foram doutrinados, eles simplesmente aprenderam que esse era o certo, que quem tá contra eles odeia pobre, é fascista, e qualquer medida para barrar o avanço de quem pensa diferente pode e deve ser tomada porque, afinal de contas, eles só querem o mais amor, por favor. Essa galera tá hoje aplicando o que foi implementado em suas cabeças desde sempre, e eu prefiro pensar que eles nem sabem ser diferentes.
E aí a gente traz essa questão do terrorismo porque a mídia amplamente divulgou que os terroristas. E o que me surpreendeu muito é que quando eu entro em qualquer mídia, quando a gente vê um caso de estupro, e aí eu falo estupro porque, como sou mulher, é uma das violências que eu acho mais graves e mais horrendas para nós mulheres, a gente vê lá, suspeito. Ele nunca é um estuprador, ele pode estar em cima cometendo, mas ele vai ser um suspeito. Mas as pessoas que a gente está assistindo aqui eram terroristas, eram vândalos, eram golpistas. A mídia só mostra eles assim. A mídia não coloca eles como suspeito de tentativa de golpe ou suspeito de um ato antidemocrático. Então, existe aí uma balança que pesa mais para um lado. E aí não tem como a gente não trazer que isso seja por uma ideologia. Não queria acreditar e não quero acreditar, tenho a boa fé de não querer acreditar que seja por cunho ideológico. Por não gostar do que essas pessoas estão defendendo, que é a família, que são os costumes, que é a religião. Então eu não quero acreditar que seja por isso. É claro que existe também aquele outro lado, que é o meio em que eles trabalham ser totalmente alienado. Conservador no jornalismo não se cria, porque quando cria, na primeira oportunidade, eles tentam dissolvê-lo. Não é mesmo, Jovem Pan? E por que eu dividi isso com vocês? Porque enquanto a mídia finge que tá tudo bem, para que você acredite que tá tudo bem, porque eles precisam que você acredite nisso para não odiar quem eles amam. O ovo teve a maior alta de preço em uma década no Brasil. Ovo, galera, pobre come ovo, né, Miriam Leitão? Aprovaram uma reforma tributária a toque de caixa após o governo despejar mais de 7 bilhões em emendas em 48 horas. E depois aparece com a cara mais lavada do mundo para dizer que não, imagina, teve nada disso de liberar emenda para ter aprovação, não. De onde que vocês tiraram isso? Segundo alguns jornalistas, é do jogo. Mas a real é que o dano da reforma tributária, que nem foi implementada, já começa a aparecer de forma explícita. Isso porque foi apresentado o estudo do IPEA, que significa Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dizendo que a alíquota do imposto poderá ser de 28%, a maior do mundo. Aí o Tachad foi lá e contestou. Pura ciência, né? O estudo foi apresentado, saiu um número que contraria a torcida, então o povo contesta. Por quê? Porque não gostei, nem asmoei. Não aguento. Tipo a taxação das brusinhas da Shein, que quem pagaria não era o consumidor, era a empresa. E no final tá todo mundo taxado. E como consequência, parando de comprar. CNN, com a ameaça de imposto na alfândega, compras no exterior despenca 25%. Ah, mas isso foi feito para melhorar o setor varejista do Brasil, para as pessoas pararem de comprar roupas e eletrônicos lá fora e comprarem aqui dentro, para aquecer a economia, certo? É errado. Saída de cena do agro por razões sazonais e varejo em queda fazem prévia do PIB tombar 2%. Engraçado, né? Saída de cena sazonal do agro. Dona Miriam podia pelo menos deixar claro de forma honesta que é o agro que segura a economia do Brasil. O agro fascista. Mas o ponto aqui é a queda livre do varejo, o que significa que você deixou de comprar na Shopee, mas também não comprou no Brasil. Então você ficou sem a brusinha nova e o governo ficou sem o seu imposto. Todo mundo perdeu. A Marisa anunciou o fechamento de 88 lojas, galera. Na matéria da Miriam Leitão, ela diz que os dados de queda do PIB surpreenderam os economistas. Torcida é assim. Às vezes sai o resultado que a gente espera, às vezes não. O que é muito diferente de análise econômica, porque aí não tem surpresa não, viu, fia? Ah, mas o governo tá tentando, né? Ele diminuiu o preço da gasolina. Mentira. De novo. Poder 360. Gasolina teve alta de 11,8% desde que Lula assumiu o governo. Ficou claro, desde que o Lula assumiu, a gasolina está 11,8% mais cara.
Ah, mas nada como um bom plano para aquecer a economia, né? Os carros estão encalhados, ninguém compra. Então, vamos subsidiar imposto das montadoras para que os carros fiquem mais baratos e as pessoas comprem, fazendo a economia rodar. Vamos beneficiar os pobres. Yay! Mas aí o programa flopou. As locadoras de veículo entraram, fizeram a festa. O programa acabou não beneficiando o pobre, que não conseguiu aproveitar o descontão de R$7 mil num carro que custa 70 mil. Peraí, na verdade, é mais trágico que isso. Deixa um economista explicar exatamente o que foi que aconteceu. O governo acorda um certo dia de manhã e resolve dar um incentivo para a compra de carro popular, entre aspas, até R$120 mil. Eu fui, Dávila, lá no IBGE e busquei o dado. Até 90% da população brasileira ganha menos de R$3.500. Então, assim, o cara que ganha menos de R$3.500 não vai comprar um carro de 80 a 100 mil reais. 100 mil reais, não vai. Olha, vamos ser uma exceção da exceção da exceção. Então nós estamos pegando R$500 bilhão num fim de semana, em 2 fins de semana, na verdade, R$500 bilhão, e estamos tirando do contribuinte brasileiro, drenando do contribuinte brasileiro para dar um desconto para os 10% de maior renda no Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Aumentando o preço do diesel, de tudo que afeta a vida de todo mundo. Exatamente. Para subsidiar. Para subsidiar os 10% mais ricos. Pá! Quem poderia imaginar, né, que o programa do Lully beneficiou os 10% mais ricos? Tô surpresa. Como consequência, Volkswagen suspende 800 contratos na fábrica de Taubaté por 2 meses. 800 funcionários foram mandados para casa para guardarem por 2 meses para ver se a economia melhora. Eu vou repetir. A prévia do PIB que saiu agora tem a pior queda para maio dos últimos 5 anos. Isso significa desaceleração econômica. E agora, para remediar tudo isso, vem o programa Desenrola Brasil, para que o pobre possa renegociar suas dívidas e contrair novas, para ver se assim a economia volta a girar num cenário de desaceleração. De início, nós poderemos ter números mágicos e animadores. Afinal, sem o nome no SPC, você pode comprar com um carnezinho gostoso da Magazine Luiza. Olha, e vai ser no carnê. Lembra aquele carnezinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e a gente ainda vai dar um descontinho no juro, tá bom? A gente aguarda vocês. Vá o mais rápido possível numa nossa loja, por favor. Vamos ver lá no 4º ou 5º mês seguinte, onde as pessoas não conseguirão pagar suas novas dívidas, porque o problema é má administração, uma máquina pública cara. 37 ministérios. E eu nem vou considerar o escândalo de corrupção que, segundo Ciro Gomes, já tá rolando. Os caras precisam arrecadar dinheiro, muito dinheiro, para conseguir bancar o arcabouço fiscal. E já ficou mais que claro que essa conta é nossa. Só que a gente não quer pagar. Entendam, a galera tá com medo de gastar devido às péssimas políticas anunciadas. Mas graças a Deus, a artista está conseguindo milhões na Rouanet pelo Ministério da Cultura. Graças a Deus, juízes e promotores de Minas Gerais vão receber R$ 950 de auxílio creche por filho. E cada um pode levar 57 mil porque vão fazer o pagamento retroativo. Feliz Dia dos Pais adiantado, com amor do Estado, pago por nós. Enquanto isso, o auxílio complementar para pobre que tem filho é de R$ 150. Graças a Deus, um juiz mandou a gente pagar 1,3 milhão de reais ao Pablo Escobar brasileiro como aposentadoria. O cara é só considerado um dos maiores traficantes internacionais do Brasil, mas isso é só um detalhe. Graças a Deus, com a reforma tributária, os alimentos podem subir 20% nos restaurantes, onde vamos consumir menos. E trabalhador desse setor vai sentir a desaceleração até quebrar. Graças a Deus, estão anulando todas as condenações da Lava Jato. Pois é, até a Odebrecht pode voltar a celebrar novos acordos com a Petrobras. Graças a Deus, temos uma mídia militante dizendo a mudança climática castiga eleitores de Bolsonaro no Sul. Evento esse que fizeram 4 pessoas perderem a vida. Mas é tudo com amor, então pode. Por falar em perder a vida, vocês conhecem a história de Pearl Harbor? O ataque que deixou 2.400 pessoas mortas e mais de 1.200 pessoas feridas?
Então, a ministra da Suprema Corte, Rosa Weber, comparou o 8 de janeiro no Brasil com esse evento. Na prática, a comparação é dessas pessoas aqui com assassinos de guerra. Pois é. E TSE que tá me monitorando, pode ficar tranquilo aí. Eu não vou dizer o que eu acho disso não, tá? Eu sei que, sabe... E após a fala do Barroso, que gerou uma manifestação, inclusive, de Rodrigo Pacheco, foi a vez do maior ministro do Supremo, e é óbvio que eu tô falando do Alexandre, porque com certeza ele é o maior de todos, vira alvo das manchetes após ser publicado que ele havia sido hostilizado e seu filho agredido no aeroporto em Roma. Os acusados foram questionados e negaram as informações. Logo, somente as imagens poderão dizer realmente o que aconteceu. E aí, eu me deparei com essa matéria aqui do Diário do Centro do Mundo, o famoso DCM. E é claro, um veículo de esquerda, eu sou obrigada a confiar na apuração jornalística do fato. Afinal, o meu compromisso aqui é apenas com a notícia. Polícia Federal pede sigilo sobre imagens do aeroporto de Roma após ataque a Moraes. Segundo a matéria, mais um sigilo. E como veio do ministro Alexandre, eu tenho que dizer que é democrático. E eu nem sei se eu de fato posso dizer isso. Devido à nossa democracia pujante, que pode quebrar dados de 56 milhões de pessoas, sem o espanto dos donos do poder em terras tupiniquenses. Uma democracia muito consolidada. Galera, ou a gente acorda agora, reage agora, ou amanhã, como uma Venezuela instituída, a gente não vai poder nem reclamar. Veja o que foi dito na Globo News. E para chegar no ponto dessa emissora se manifestar dessa forma, é porque já passamos do ponto. Tem tempo. Presta atenção e fique chocado, assim como eu. Precisamos nos salvar dos nossos salvadores. Precisamos colocar um limite no Supremo. O ideal seria que o Supremo se reunisse e dissesse, vamos nos autolimitar, mas talvez seja ingênuo da minha parte. Acho que é. Mas seria. Mas é o que devia acontecer. Realmente é o que devia acontecer. No Brasil, criou-se um ambiente que permite que ministros de tribunais superiores, especialmente do Supremo e tal, falem sobre qualquer coisa. Eles falam sobre qualquer coisa, dão entrevistas sobre qualquer coisa. Não é uma coisa normal. Isso não é normal. Em nenhum lugar do mundo é normal isso. Né? E a gente está nessa... Uma hora vai ter que parar. Porque eles fazem palestra em tudo quanto é lugar, viajam para tudo quanto é lugar, dão palpite, visitam presidentes de... churrasco. Vão a churrasco com o presidente, vão à noite conversar, trocar ideia. Não pode. Isso não é assim no mundo, em qualquer lugar do mundo. Aquela máxima de o juiz fala nos autos, né? Não existe pro Supremo. Precisamos nos salvar. Chocada. Ainda bem que foi a Globo que falou, né? Já falei, meu compromisso aqui é só com a notícia. E aí, senadores da República? Os nossos filhos carregarão o peso da covardia? Congresso, levanta-te. Ou então tenha a dignidade apenas de pedir para sair. E por mais que a gente deva cobrar muito, sempre, a maior das mudanças começa por nós mesmos. Mude o seu bairro, sua comunidade, seu meio familiar, dos seus amigos. Convença pelo argumento e pela paciência. Os nossos jovens também vão crescer. O plano é daqui 40 anos sermos nós contando a história. E para isso é preciso estratégia, com uma boa dose de coragem. Cobre os parlamentares, mude a comunidade, arruma a casa. Nós não seremos uma Venezuela. Não no nosso turno. E é esse o nosso combinado. Considere entrar para a família no www.teatualizei.app e financie esse canal até hoje desmonetizado pela democracia. Essa democracia pujante. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, o meu muito obrigada. Até o próximo vídeo, galera. Fui.